Olá, eu quero conversar um pouquinho sobre uma pergunta que eu sempre me fiz, né, desde quando eu comecei a estudar física quântica, metafísica, a lei da atração, que é exatamente isso. Soltar ou focar, né? O que é melhor? Eu preciso focar realmente, ter aquele desejo e focar nele sempre, até que ele se concretize, ou eu preciso soltar, ou seja, eu preciso pensar no desejo e deixar o universo fazer a parte dele, esquecer esse desejo para que ele volte para mim como realidade de uma forma mais rápida e potente. Para quem conhece o Hélio Couto, né, sabe que ele fala muito sobre a questão de focar e soltar. Ele até cita sobre o efeito Zenão, que depois eu até posso falar sobre isso em outro vídeo. Mas é uma pergunta que eu sempre me fazia. Acho que até pela sensação, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, que é um estado, né, que a gente fala. E para as pessoas que têm ansiedade, né, e para quem está vendo esse vídeo e sente isso, tem essas sensações de ansiedade, vai saber o quanto, vai me entender, né, vai saber o quanto que é difícil a gente pensar sem colocar ansiedade, medo ou qualquer sentimento que a gente considera ruim dentro desse desejo nosso, né. Então, assim, quando a gente foca, né, a atenção tá voltada para aquele lugar, né? Então, vamos supor, quando a gente foca em algo bom, eu desejo uma saúde para mim excelente, né, nesse momento agora de pandemia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar na minha saúde física e mental. Eu foco naquilo, eu me imagino bem, eu me imagino feliz, eu me imagino com a minha família, todo mundo bem feliz. Eu tô focando naquilo. A mesma coisa e aquilo vai crescer. A mesma coisa acontece com algo ruim, né? Com a mágoa. Então já reparou que quando a gente está numa situação, vivendo alguma situação ruim, se a gente foca naquilo, se a gente fica naquilo, se faz de vítima, o que mais vai ocorrer naquele momento são coisas ruins. Então, se eu bato o carro e reclamo, aí no dia seguinte tem algum problema lá no meu trabalho, eu tenho um problema lá na minha família. Por quê? Porque você tá focando nisso e aquilo tá crescendo. Ok, beleza. Então eu vou pensar no meu desejo, né? Vamos supor que eu desejo um carro. O que eu vou fazer? Eu vou focar naquilo. O que é focar naquilo? É dar atenção para aquilo. De que forma? E aí que a gente vê também a importância do sentimento estar atrelado, né? Então a gente precisa pensar, fazer uma visualização do que a gente quer, né? No caso, o carro. Então imaginar como ele eu dentro do carro, eu sentindo o cheiro, trabalhando essas cinco sensações, esses cinco sentidos. E aí eu penso em tudo isso, foco naquilo, para realmente crescer. Para aquilo ali que tá dentro, eu vou colapsar uma onda. Então, eu foco nisso para colapsar uma onda, para ele se tornar matéria. Então, para ele se tornar matéria, eu precisa passar pela minha mente. Por isso que é importante eu focar no meu desejo. Beleza, foquei naquilo. Tá, e aí, o que eu faço? Né? O que eu faço com isso? Eu já sei qual que é o meu desejo. O que você precisa fazer é acreditar nele, que talvez eu acho que seja até uma questão que muita gente vai falar, mas é impossível, porque eu não tenho sei lá, nem 100 reais na conta, como é que eu vou ter o carro dos meus sonhos, né? Mas isso é um exercício diário, né, que eu falo. Então, assim, é realmente pensar nisso todos os dias, né? Focar nisso, imaginar e acreditar. Então, ter esse sentimento realmente de agradecer, né, que é uma das coisas que também o professor Hélio Couto fala, de agradecer, inclusive, pelo que você não tem. Então, ele fala muito assim, quer o carro? Então, imagine que o carro tá na sua garagem, mas não vá pra sua garagem pra ver esse carro, não. Porque se você abrir a garagem e vir que o carro não tá lá, aí você vai realmente, o colapso da função de onda que aconteceu, você vai descolapsar e aquilo não vai acontecer, aquilo não vai se tornar matéria. Então, você quer um carro, você foca naquilo, você tem a certeza absoluta que ele tá na sua garagem e não abra a garagem. Não abra, acredite que o seu carro está lá. Ok. Mas e aí, até que ponto? Será que realmente eu preciso focar o tempo inteiro? Por que eu falo isso? Porque em muitas situações, isso já aconteceu comigo, às vezes o meu foco gerava uma ansiedade tão grande que eu não sabia se eu estava indo no caminho certo ou se eu estava indo para o caminho errado.
E aí foi quando eu comecei a me questionar muito o que era melhor, né? Se era realmente eu deixar de pensar nesse desejo ou realmente continuar no foco. E aí eu entendi que quem vai determinar isso é realmente o meu sentimento. Então, assim, se eu tô passando por uma situação, por um momento que eu vejo que eu estou mais desanimada ou que eu vejo que eu estou mais ansiosa, realmente querendo que aquilo ocorra, o melhor a se fazer, e eu vou falar da minha experiência, o melhor a se fazer é soltar aquilo. Como assim? Se o meu desejo, mesmo exemplo do carro, né, vamos usar, se o meu desejo é ter um carro, eu foco naquilo, mas aquilo tá me causando uma ansiedade tão grande porque eu tô vendo que aquilo tá demorando, porque a gente sempre acha que as coisas vão vir no nosso tempo, né, e não no tempo do universo. Então, se eu vejo que aquilo tá demorando para acontecer, a melhor coisa a se fazer, e o que eu faço é deixa ele de lado. Eu vou ler um livro, eu vou ver um filme que não fale nada sobre o assunto, um filme, um besterol, justamente para eu abstrair a minha cabeça. Eu vou sair com os amigos, eu vou conversar sobre outras coisas, eu vou tirar o foco desse desejo que eu quero, né? Então eu falo que realmente quando o sentimento nosso é realmente quem vai comandar, quem vai direcionar você para a realização dos seus sonhos. Focar quando necessário, soltar quando necessário. Eles andam juntos o tempo inteiro. Que eu acho que é a grande chave que eu tive, assim, que virou na minha cabeça. Porque algumas pessoas, de vários estudos que eu lia, tinha gente que era foco, visualização, mas tinha momentos que eu não estava realmente preparada para aquilo, que eu precisava realmente soltar. E isso a gente já viu em outras situações, pelo menos comigo já aconteceu, deu focar, e aí veio a ansiedade, eu soltei aquilo, e aí de repente, né, deixei pra lá, e de repente aquilo apareceu, e eu falei, nossa, meu Deus, era aquilo que eu sempre quis e agora aconteceu. Ou então até situações até contraditórias, né, que é eu desejar algo e aí essa coisa vir pra mim 2 anos depois e já não era também o que eu tava esperando mais. Aí eu pensei, poxa, eu já pedi isso, né? Eu já fiz esse pedido pro universo, né? Ele tá me entregando agora, talvez não seja a minha realidade agora, mas, né, não seja o que eu esteja querendo, mas realmente foi um colapso de onda. Então, pensar assim um pouco nisso, eu acho que essa pergunta é bem válida, a gente fazer para nós mesmos e ter essa resposta, né, pra gente não ficar com essa sensação de eu não tô conseguindo. Entenda que tudo é um caminho e que o tempo não é o seu tempo, é o tempo do universo. Então, realmente faça a sua parte. E o melhor de tudo, deixe o universo fazer a parte dele. Você não dá conta de fazer tudo. Faça só a sua parte e deixe o universo fazer a parte dele. Pense o que você quer, peça o que você quer, visualize o que você quer, solte o que você quer e deixe o universo fazer a parte dele, tá? Porque realmente, quando você foca naquilo, quando você pensa e até quando você solta, o seu desejo já foi feito ali. Então, realmente está ocorrendo um colapso de onda, tá? Eu ia falar sobre efeito Zenon, mas aí eu vou deixar para um outro videozinho, né, para explicar. Mas só a grosso modo, porque como eu citei, né, acho que é interessante falar. O efeito Zenon é quando você pensa em algo, mas você pensa tanto naquilo que aquilo aquilo que você está desejando acaba não ocorrendo mais. É igual quando você entra num restaurante e você pede pro garçom um prato de macarronada. Aí você fala assim, garçom, eu quero uma macarronada ao sugo. E o garçom faz o pedido e vai. Quando você faz o pedido pro garçom, você tem a certeza absoluta que ele vai te trazer a macarronada, certo? Então, essa é a certeza que a gente tem que ter quando a gente faz o nosso desejo, tá? Quando a gente pede algo. Porém, o que acontece às vezes? Às vezes a gente pede macarronada ao sugo pro garçom, e aí depois você fala assim, garçom, eu te pedi, né, macarronada ao sugo, tá? Não esquece não, viu? Ou então você fala assim pra ele, ô garçom, eu não quero mais macarronada ao sugo, não, é macarronada, eu quero com molho branco, por favor. Então é tanta confusão que o garçom vai chegar uma hora que vai falar assim, ó, quer saber, eu não vou te entregar em nada. Então é mais ou menos o universo te dizendo isso. Então assim, esse efeito Zenon, ele paralisa, sabe? Ele tem até
uma definição aqui, quer ver? Ele paralisa o efeito atômico. O efeito Zenon, ele paralisa o efeito atômico de algo que você quer concretizar na sua vida. E outra coisa muito importante é realmente você agradecer. E existem exercícios, né, para você fazer esse agradecimento, né? Tem o caderno da gratidão, que é você escrever nele. Tem gente que faz, escreve todos os dias, né, uma folha mais ou menos, agradecendo pelo que você já tem. Isso faz você nutrir esse sentimento de gratidão e faz com que os desejos que você quer que sejam alcançados realmente sejam alcançados. Tem gente que faz painel de visualização com foto, né? Existem várias formas, vários exercícios. O importante é a gente caminhar para frente, né? E entender que o nosso desejo sim vai ser realizado, é só saber a forma certa e o caminho exato para a gente atingir aquilo com plenitude, com muita sabedoria e com muito sucesso. Tchauzinho!